Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Firme e forte, né, Felipe? Boa tarde. Fala, Amorinho-son. Boa tarde. Tranquilo, graças a Deus. E você, tudo bem, irmão? Bem, menino Saúde Abreu. boa, família boa. Graças a Deus. Tem um rapaz que, igual você, não joga em grama sintética, cara. Quem? O Neymar, né, rapaz? Igualzinho. Não Agora vai jogar você vê. hoje. Como que se imagina isso, né, cara? Seu time tem um cracaço que ganha... Cracaço já foi, né? Mas, enfim. Mas ganha... O salário é de cracaço, né? Exatamente. Aí você se classifica para as quartas de final Precisa da do Sul-Americana. Não, precisa não. Acha que vai poder contar com o cara. Imagina a cabeça do treinador, mano. Aí você descobre que esse cara não joga em gramado sintético. Aí encara o Palmeiras, só o Palmeiras e Vamos fazer um cenário... tá fora. Se bem que só o Palmeiras que tem sintético agora, Pois né? mas Deu é só o sorte. Palmeiras, né? Porque, pô, é o Cara, Palmeiras. no Campeonato Brasileiro Tem que são jogar. quantos times com grama sintética mesmo? Cara, tem o Botafogo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, Paranaense, a Chapecoense também, Chapecoense, né? É isso, 4. Não Pelo lembro menos de mais 4, um. eu acho que tem mais um. É, Mas também enfim. acho. Cara, você Não imagina um lembro. cenário hipotético, esse time cair nos 4 últimas rodadas sendo contra esses 4 Rapaz, times. pois E é. aí? Vai ficar sem Pode jogar. acontecer, o Santos tá na beirola lá pra cair. Verdade. Mas não sei qual é a rodada aí que eles enfrentam esses times. Óbvio que não é jogar os 4 jogos fora de casa também. Mas Mas faz cara, falta, tem que jogar, né? Não, pô, futebol é pra jogar, cara. O salário que ele ganha, mano, tem que dar um desconto aí por favor, pra né? descontar os jogos aí que ele não atuou fora. No Só você gramado que pode sintético. ficar sem jogar, que é outro nível, né? Quem? É outra história, você é outro O nível. amigo ontem falou, pô, vai voltar pelada. Não, aí tô morto, velho. Tá Eu ruim, tô né? doido pra voltar, mas Tá difícil, né? tem que arrumar aquela pelada subóbito aí pra ver se eu jogo, ver se eu dou conta. Porque, né? Pois é, futebol Porque, ó, quente, né? Pá. Tem que Futebol jogar, nada de Para correria, os jogar com fortes. moleque muito novo, não dá não. Ih, Tem não que esquece achar isso, cara. na idade de Zeca assim pra lá. Senão fica não tem ruim. condição não. Rapaz, Rapaz, vou te fica falar, da tua complicado. idade tem muita gente que corre pra caramba. Eu também, pô. Ué, tá Joga pensando o quê? pelada toda, duvido. Duvida. Joga uma hora de bola, Zeca. Lógico, pô. E lógico, tu não Eu aguenta jogo caminhar na futebol seta, tu direto não aí. aguenta caminhar a reta toda e lá e voltar. Que rapaz. isso, pô? Duvido. Outro dia tu me viu com a língua pra fora aí, mas já foi outra história. Nada a ver Sei. com isso, não. Meu camarada. Fala isso não, Mariano, fala isso não. Vamos lá, olha Zeca, só. vamos falar do futebol do Rio. E o Tiquinho, hein? Tiquinho tá de volta. Vamos falar do Montoro também. Cara, mercado quente aí da bola no futebol, rapaz. né, cara? Vamos começar falando do Montoro? Vamos, Que vai continuar aí, né? Sim, o Montoro teve várias propostas aí, várias propostas em termos, né? Teve muita procura por ele nessa janela de transferências, mas o Botafogo, em nova era, digamos assim, decidiu renovar o contrato dele. A gente já havia falado que o Botafogo entendia que precisava valorizar o Montoro, e assim foi feito. O Montoro tinha contrato até 2029, ganhou mais um aninho de contrato, né? Vai até 2030 agora o contrato do Montoro. Teve uma valorização salarial, óbvio, não foi divulgado nada, né? Mas o camisa 10 fica por mais tempo, o Botafogo se resguarda, né? A multa rescisória dele também aumenta. E todo esse assédio aí meio que foi cessado, né? Lembrando, o Montoro tem 19 anos, uma das apostas, né? O Botafogo entende que o valor de mercado dele é maior do que o que foi ventilado, né? Tiveram vários clubes procurando, né? Notícias sobre o Montoro, Atlanta United, Betis, Milan, Newcastle, Ajax, Sport, Wolverhampton, fora outros, né? Teve Muita uma história gente, de que, hein? na época do Textor ainda teve uma história de que o Nottingham Forest também estava tava interessado, né? E parece que foi ventilado um valor em torno de 20 milhões de euros, não é pouca grana, é muita grana, é um garoto de 19 anos, o Botafogo pagou bem menos por ele. Foi um baita de um achado Mas do pode scout render do Botafogo. mais, é verdade. Sim, o Botafogo entende que pelo potencial dele, tem só 19 anos, Zé. Pelo potencial dele, ele pode vender por muito mais depois, né? E tipo assim, o Botafogo esse ano também precisa, né? Precisa. É o camisa 10 do time, quem vai contratar agora, assim, já, né, no repor, apagar né? das luzes. Não tá ainda, a janela fecha, se não me engano, dia 11 de setembro. Ainda temos um tempinho de janela, mas não é uma negociação barata. E quem que o Botafogo vai apostar em quem que vai chegar aqui e vai dar certo igual o Montoro deu. O Montoro não sentiu exatamente. peso nenhum da camisa do Botafogo, Não, meu irmão. verdade. Desde o primeiro jogo foi muito bem. Isso aí. Então, Hoje assim, tá avaliado em 20 milhões, cerca de 120 milhões de reais. Essa foi a proposta que foi ventilada, cerca de 20 milhões de euros, né? Mas assim, pode realmente render muito mais. Sim, pode. O Botafogo entende que vale muito mais e manteve o Montoro para ajudar na temporada, né? Falando em ajudar, o Botafogo repatriou o Tiquinho, né, cara? Tem muita história no Botafogo, caiu muito de produção
infelizmente depois do falecimento do pai dele, É. né, que foi a virada de chave dele até no Botafogo, né, Pois ele é. caiu muito de produção no Botafogo e depois Idade não conseguiu se pesa firmar. também, Sim, né, o essas coisas ele todas. tem 35, né? 35. O Tiquinho já tem 35 anos, mas assim, eu acho que é um cara que chegou, decidiu não, né? Por vontade própria, aceitou salários baixíssimos, né? Pro meio do futebol. Né? Porque, né, se tu falar o salário dele aqui, que não foi divulgado, mas que, né, que a gente imagina que não é menos que 100 mil. Quem não queria ganhar 100 mil aí pra jogar bola, pra chutar a bola, pra correr, né? verdade, fazer um aeróbicozinho, ficar bem fisicamente, ter tratamento, academia, tudo de graça. Ainda 50 receber mil pra tava isso, bom. né? Então, assim, decidiu, aceitou, sei lá, voltar a jogar no Botafogo e aceitando ganhar bem menos do que ele já ganhou anteriormente, né? Ele que tem muita história no clube e tal. Ele era jogador do Santos, né? No meio do mês passado, no meio de julho, ele entrou na justiça porque estava com salários atrasados e conseguiu se desligar do Santos, está livre no mercado. Antes ele estava emprestado ao Mirassol no início do ano, né? Mas acabou voltando ao Santos sem salário. Conseguiu se desligar aí na justiça e veio de graça ao Botafogo. É um cara que pode ajudar, inclusive, se for inscrito a tempo, que eu acredito que vai ser, como ele tá livre no mercado, ele já pode ficar à disposição pro jogo contra o Flamengo no final de semana. Pois é verdade. E assim, é um cara que, assim, conhece o Botafogo, voltou ao Brasil pra jogar no Botafogo, então eu acredito que ele pode dar a volta por cima na carreira dele, que ele ainda não quer parar. Eu acho que dá pra ter lenha pra queimar, deve ter lenha pra queimar ainda. E assim, quando você se identifica com um clube, é outra história, Sim, né? é diferente. Tem muita coisa. Pra poder voltar por cima, a gente tem jogadores dar a volta por cima, é outra tentaram sair de clubes e não deu nada certo, mas sempre performaram muito bem nos clubes de origem ou de coração, que seja. Né? Quantas vezes a gente já viu isso? Desejar boa sorte ao Botafogo, né? Fez certíssimo no caso do Montoro e mais um acerto, eu acho, trazendo o Tiquinho de volta. O Arthur Cabral passa por uma fase dificílima. Seria até bom, de repente. Não tem um cara lá pra fazer gols, assim. Assim, de forma a gente efetiva. não sabe como vai estar o Tiquinho. O Tiquinho nas últimas temporadas foi desastre. Não foi bem no Santos, não foi bem no Mirassol, tanto é que não ficou em lugar nenhum. Mas assim, olhando o cenário, né? É um cara que, pela passagem dele no Botafogo, pelo que ele fez nos primeiros anos dele de Botafogo, ele tem uma história a ser respeitada no clube. E cara, assim, pro Arthur Cabral falar, não, peraí, eu tenho que começar a caprichar mais, né? E tem esse lado não também, acho que é bom, ele né? chegue como titular, mas é um cara que de repente... Vai ficar na sombra, né? O Botafogo precisa muito melhorar na temporada. Vamos supor que o Tiquinho entre num Flamengo e Botafogo e faça um gol. Que faça, entendeu? Então, irmão, é um cara que, sim, já ânimo, muda o cenário, né? É verdade. Aí, tipo assim, ele pode, pra ele virar titular no lugar do Arthur Cabral, 2 palitos. Ainda mais que a torcida não tá nem um pouco afim do Arthur Cabral. Não, o que Enfim, você Zeca, falou é verdade, assim, não tá bem, mas no cenário atual, assim, o Arthur Cabral realmente precisava, né, de um cara aí de novo lá pra fazer gol, e tomara que dê certo. O Botafogo precisava, né? O Arthur Cabral precisa sei lá, ir numa rezadeira, alguma coisa assim, pra ver se melhora a vida dele aí. Não tá se bem, ele não. acerta o alvo. Tá parecendo até com o David na época do Flamengo. Nossa, mas David, rapaz, Nossa, demais. não, aquele ali é um nível acima. Hein? Nossa. Mas, bom, vamos falar do Fluminense? Vamos sim. O Fluminense, Zeca, é o melhor mandante, né, do Campeonato Brasileiro, mas no quesito visitante, precisa melhorar e vai ter logo a prova aí contra o Atlético Paranaense, né? Confronto direto pela parte de cima da tabela. Pô, logo né? furacão, hein? Sim. Tá muito bem na temporada o Atlético Paranaense. Tudo bem, rodou na Copa do Brasil e tal, né? Mas tá muito bem na temporada. No Campeonato Brasileiro tá muito bem mesmo. O Fluminense é quarto com 41 pontos. O Atlético Paranaense é terceiro com 44, né, Zeca? Em casa, como mandante, o Fluminense é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. São 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 13 jogos. São 77% de aproveitamento. Já como visitante, ele é só o 11º melhor visitante, né, do campeonato. Aí não tá legal. Né? Sim. Infelizmente, né? São 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? 33% de aproveitamento. Tirar a prova lá na Arena da Baixada não vai ser fácil, né? Mas o Fluminense precisa pra tentar brigar ainda por cima na tabela. Óbvio que tá longe principalmente do Palmeiras, né? Mas o campeonato tá aí pra ser jogado, né, Zeca? Quem sabe os times da frente, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, começam a dar uma dormida e pode acontecer. A gente já viu acontecer. Mas o Fluminense vai precisar aí ganhar fora de casa pra isso, né? Exatamente, né? Agora, o Flamengo conheceu seu adversário nas quartas de final conhecido já, né, Zeca? O conhecidíssimo... Conheceu o conhecido. Independiente Del Valle, né? Que o Flamengo vai enfrentar aí nas quartas de final
nas quartas de final da Libertadores, né, Zeca? Ontem o Independiente venceu o Tolima por 3-1 em casa, né? Lá na altitude, né? O time já é conhecido, ele na América do Sul ele é conhecido como matador de gigantes, né, Zeca? Porque tá acostumado a eliminar times grandes aí em competições continentais, né, de competições grandes. Ele desde 2019 tem 3 títulos internacionais, né? 2 sul-americanas, 19-22, e uma Recopa Sul-Americana em 2023, justamente contra o Flamengo, né, naquele ano. Então, por isso, ainda mais por isso, é um velho conhecido do Flamengo. É um time muito difícil, tem jogadores conhecidos, Sornosa, Casares, tem jogadores lá da seleção equatoriana, né? Tem talvez a maior Muitos revelação do futebol base, equatoriano, né? assim. O Plata, inclusive, né? Cria de lá, sim. Então, assim, não é um time fácil. Tem uma curiosidade aí para esse jogo, porque o Independiente Del Valle manda seus jogos no estádio Banco Guayaquil. Em Quito e tal, só que a capacidade desse estádio é de 12 mil, um pouco mais de 12 mil torcedores. E pode ser que a Libertadores da Conmebol não autoriza esse estádio para as quartas de final, entendendo que a capacidade é pequena. Pode acontecer. Tem até na regra isso, eu não me lembro a partir de qual fase. Exato. Eu lembro que tem que ser acima de 22 mil, dependendo do lugar. Teve algum time do Brasil que teve esse problema, não sei se foi o Vasco. Teve algum time. Pois teve realmente. Capacidade. 22 mil não, acho que é mais um pouco, tem que ser. Enfim, quartas de final de Libertadores. 12 mil é um estádio mínimo, né? Então, assim... não tem condição. Eu acho que sim, e caso seja brecado mesmo o Banco Guayaquil, o jogo deve acontecer no estádio Casablanca, que é o estádio da LDU, né, que é em Quito também, e tem capacidade para mais de 41 mil torcedores, então o que possivelmente deve acontecer isso. O estádio Banco Guayaquil tem um tapete, velho. Pô, lindo o gramado lá, coisa linda, tá? Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer. Houveram gafes aí dizendo que quem define o confronto fora de casa, em casa, é o Independiente Del Valle. Segundo a pontuação da Libertadores é o Flamengo, né? O Flamengo fez 16 pontos na fase de grupos e o Independiente Del Valle fez 1. Vamos aguardar aí a confirmação das datas, né, do dia certinho do jogo. Isso, e a gente passa direitinho, Zé. A Conmebol ainda não definiu. Datas e horários, né, dos jogos e tal. A gente passa o jogo do Fluminense também e tal. Isso, não, exatamente. Enfim, e o Independente então venceu o Tolima da Colômbia e o adversário do Flamengo. Bom, não é jogo mole, o Flamengo tá enrolado. Um time forte. Bom, e o Vasco hoje encara o Vitória em casa pela Copa do Brasil. Zeca, hoje. Sim, jogo... Dá pra dizer que é dificílimo, né? Muito, óbvio que se você for ver a situação dos dois times, talvez o Vasco esteja em pior situação hoje, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? É desesperadora a situação do Vasco. Exato. Se for olhar só a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? Os últimos retrospectos são bons pro Vasco. Mais ou menos, né? Porque o Vitória não tá na Sul-Americana, mas na Copa do Brasil é gigante também. Exatamente. Né? Mas eu tô falando assim, o Vasco realmente no Brasileiro não tá legal, mas... Nas Copas tá bem. Hoje tem que fazer o papel de vencer em casa. Sim, vai precisar buscar aí um histórico que não... Um histórico não, né? Um feito que não consegue há 30 anos, né, Zeca? O Vasco se classificou para 3 semifinais seguidas lá nos anos entre 93 e 95. E se classificar esse ano, vai para a 3ª semifinal seguida. A diferença para aquele ano, para aquela época lá, é que naquela época o Vasco rodou nas 3 semifinais, não chegou em nenhuma final. E no ano passado o Vasco já chegou na final, né, Zeca? Exato. Agora, o Vasco vai encarar um time que não é bobo, passou pelo Atlético Paranaense nas oitavas de final, né, Zeca? Assim como o Vasco passou do Fluminense, também um time grande, um clássico, né? Venceu por 3-1 o Fluminense. A favor do Vasco talvez tenha aí o dado de que o Vitória não venceu nenhum time da Série A em casa, ou melhor, fora de casa, né, como visitante. O Vitória não venceu nenhum time da Série A, mas na Copa do Brasil, pelo menos. Mas o Vasco tem que ligar o alerta, porque o Vitória também virou todos os jogos em casa, né? Perdeu pro Flamengo por 2-1 no Rio, venceu por 2-0 na Bahia. Perdeu por 2-0 pro Atlético Paranaense no Paraná e venceu por 4-0 do Atlético Paranaense na Bahia. Barradão, então, assim, Barradão fez a diferença, sim. Jogador, fez a diferença e tem feito até no Campeonato Brasileiro, né, Zeca? O Vasco vai precisar ligar esse alerta aí, né? Embora precise melhorar no Campeonato Brasileiro, o Vasco, o Pedro Emanuel não deve mudar muito o time titular para esse jogo, deve mandar o que tiver de melhor. Ele não costuma ficar nessa de poupar o time igual o Renato fez na Sul-Americana. Não pode agora também. Ele costuma botar os que ele tem de melhor, os jogadores que ele tem de melhor ali, para poder
pra poder fazer frente ao Vitória. Eu acho que ele tá certo, vai jogar em casa. Não tem outra se ele fizer o alternativa. resultado... Não, se ele conseguir fazer... Pô, assim, acredito. Se ele mete uns 3-0 na Vitória, não é possível que ele vai tomar lá. Não vai dar pra poupar, assim... Não dá, em larga escala, Não mas pode ele cochilar pode preservar também. alguns jogadores Sim. lá na Bahia, porque o campo lá é muito ruim, né? Tendo aqueles jogadores com maior desgaste, ou que tem, sei lá, Thiago Mendes, que vira e mexe machuca. Eu pouparia. Lá na Bahia, tendo um 3-0 de resultado, de diferença, dependendo da situação. eu realmente, preservaria. Deixa no banco, pô, Thiago, vamos lá, vai ter que entrar, não tem jeito. Mas, enfim, a provável escalação dele é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano ou Lucas Piton, Sousa, Thiago Mendes, Tietê, Adson, Andrés Gomes, aí Colídio ou David. Tá aí a provável escalação do Vasco sim, para o hoje. Vasco tá buscando aí centroavante no mercado. Parece que tem um cara pra chegar aí, o brasileiro lá. Joga no Spartak. Tá jogando em Portugal, né? Não, acho que é enfim, não vou falar o nome não, que eu não lembro agora, me deu branco. Eu também vi aqui Mas tá pra rapidinho. chegar no Rio. É Bruno Gomes, eu acho o nome dele. Bruno alguma coisa. Eu pensei que tinha Confesso. visto aqui. Eu que ele vi, jogava mas lá. tá aí no portão aí. Mas acabou que agora me deu branco, tô ficando velho mesmo, Zé. Que isso, Ó, cara? rapaz, Tá bem tá com feia teus a coisa. 65 anos, cara. Por isso que eu não jogo mais bola, tá vendo? Vai ter palpite? Não. Ele tá jogando Estrela Vermelha. Estrela né? Vermelha. Isso aí. Ih, apareceu. Ele apareceu. Oi, tá falando, deve estar com delay de novo. Vamos então para os palpites. Só Vamos. Gabriel mandou Vasco 1, Vitória 1. Pra ele vai dar empate hoje, em São Januário. Vitória 1. Cara, O jogo pro hoje é às Vasco, 9h30 da isso é noite. derrota. Empatar em casa Muito não ruim. rola. Não rola não, cara. Tá zoando e fazendo propaganda ali. Que o menino, Cara. porque ele falou que vai ter gol de uma cerveja hoje à noite. Que tem o Renato lá que joga lá no Vitória. Vai tomar um gole e comemorar. o gol. Caraca, Jesse, faz isso não. O Jansen falou que é 2-1 Vitória hoje. Pra mim, 2x0 Vasco. 2x0 Vasco hoje. Vou contigo, Vai ser 2-0 Vasco. difícil, mas bora Vascão. Não, é acho que isso. no Rio aqui, cara, o maior desafio do Vasco é o Vasco. Eu acho, É de verdade. De verdade. Exatamente. No Rio, eu acho que o Vitória, cara, pelo menos os jogos que eu acompanhei, que eu vi contra o Flamengo, o Vitória até lá no Barradão sofreu, só que o goleiro deles é muito bom. Ele agarra muito. Arcanjo é sinistro. O Jardim também agarra muito, mas tá na contramão, tá num momento ruim. Então vamos torcer pro momento ruim, passar pro Arcanjo Passa pra ele lá, né? e as coisas acontecerem pro Vasco, que ultimamente tem sofrido com a falta de efetividade, né, Zeca? Exatamente. E parando nos goleiros, né? Mas assim, fazendo o dever de casa hoje tá tranquilo. Lembrando que o Vitória perdeu no Barradão clássico, né? Contra o Bahia no domingo. Vem de no derrota, Brasileiro. Sim. Então, mas é o Bahia de lá, né? não, Clássico é realmente clássico. Clássico outra é clássico, parada. Zeca. Não tem essa. Ô Zeca, o Jess falou que hoje tem show. Tem Arcanjo Renegado hoje. É o nome do goleiro do Vitória. É Lucas Arcanjo. Ai, caraca, retira cada uma, né, cara? Ele, rapaz, eu não sei que ele é pra estar com dinheiro, ele, rapaz. É verdade. Porque ele é muito criativo, cara. Muita coisa. Era hoje é Vasco na cabeça, ô Jansen. É Vasco. Fontinha te mandou um abraço, Jansen. Vascaína aí. Né? Gente Felipe, boa. aquele abraço então. Valeu, Até Zequinha. amanhã. Tamo Valeu, junto, abraço. tamo junto. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.